Olá, pessoal! Bora para mais um estudo da série As Revelações do Santuário. E hoje o estudo vai ser o tema o dom de profecia, né? Hoje, como muitos sabem, né? Muitas pessoas se diz profeta, né? Mas nem todo mundo prova esses profetas para ver se realmente é da parte de Deus ou não. A Bíblia tem um teste, né? Que comprova se o espírito vem de Deus ou não, né? Então, hoje a gente vai aprender sobre o dom de profecia no santuário, né? Em relação ao santuário. Então, quando Adão e Eva pecaram, sua primeira atitude foi esconder-se de Deus. Foi o Criador quem tomou a iniciativa de reatar o relacionamento com suas criaturas desobedientes. Mas o privilégio de conversar com Deus face a face foi perdido com a entrada do pecado. A partir dos patriarcas, Deus concedeu o dom de profecia a homens e mulheres. Então, não é só homens que têm o dom de profecia. Na Bíblia também tem Miriam, Débora, Ana, tem as 4 filhas de Filipe, tem mais uma, como é que é o nome? É Urda, como é que é? Esqueci o nome da outra, mas tem também essa, e tipo, no nosso tempo, né, tem também a profetisa Ellen White, que foi comprovada profetisa biblicamente, tá? Ela passou pelos testes da Bíblia. Então, não foi pessoa que falou, não, ela profetiza porque ela fez isso, isso, isso e se cumpriu. Não. Ela realmente passou em todos os testes bíblicos. Então, sim, ela é uma profetisa. Hoje, tem outros, tipo, agora, né, nosso ano tem profetas verdadeiros de Deus? Tem. Só que a gente precisa passar pelo filtro da Bíblia, né? Porque a Bíblia tem o teste que comprova se o profeta é ou não de Deus. Porque Deus disse que nos últimos dias teria falsos cristos e falsos profetas. Então, se tem falso profeta é porque tem o profeta verdadeiro. Se tem falsos Cristo é porque Cristo é o verdadeiro. Então, para ter um falso, precisa ter um verdadeiro. Então, a Bíblia é o que vai nos ajudar a discernir, né? Fazer a diferença entre o verdadeiro e o falso. Entende? Mas bora continuar. Então, Deus deu a homens e mulheres o dom de profecia. E para enviar mensagens específicas aos seus filhos. Eles recebiam a comunicação da parte de Deus através de sonhos, visões ou outras manifestações e a transmitiam em uma forma compreensível, falada e escrita, tornando-se conhecidos seus planos e vontades. Então, quando Deus quer falar com os seus filhos, ele usa profetas. E como que Deus fala com os profetas? No caso, o profeta recebe de Deus, né? O profeta recebe de Deus. E aí o profeta precisa transmitir a gente, né? Então, como que ele fala? Então, né? No caso, o que a gente fala mesmo. Também de forma escrita, como a Bíblia, e de forma, como que fala? Eu tinha escrito, tá num lugar, deixa eu ver, dramatizada, né? Que foi também o caso de Abraão, né? Que lá foi uma dramatização, né? Um ensino através da dramatização, para que
Abraão e nós também soubéssemos o que Jesus, né, o que o Pai Jesus estava fazendo por nós. Então, Abraão, no caso, ele representou a Deus o Pai. Isaac representou Deus o Filho, né? Isaac representou Jesus. E aí, ele estava sacrificando o seu próprio filho por causa da humanidade. Então, pela humanidade, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, foi essa dramatização que Deus usou para ensinar, não só Abraão, mas a gente também no nosso tempo. E não só Abraão, né? Teve outros casos que Deus também usou de dramatização. Acho que tem Jeremias e o outro... teve um profeta, eu esqueci o nome dele, que ele tinha que casar com uma prostituta, que estava acontecendo naquele tempo, que o povo de Israel, né, estava se prostituindo, e Deus, sendo o marido traído, estava sempre indo atrás, né, do povo. Então era uma drama, né, daquilo usa a dramatização para falar com os seus filhos, os profetas e também nós. Agora, então, em Gênesis 3, Gênesis 3, capítulo 3, o versículo 8 até como Deus se com o ser humano no começo do mundo. Então lá está escrito: e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou onde está. Então Deus falava face a face, né? Então Deus se comunicava face a face com o ser humano. Então no plano original havia comunicação direta entre Deus e o ser humano no Jardim do Éden, o primeiro santuário de Deus, com o seu Criador face a face, e toda a intimidade era o seu privilégio. Houvesse ele permanecido fiel a Deus, e tudo isso teria sido seu para sempre. Educação, página 14. Então, esse daqui é um comentário, tá? Do livro Educação, página 14. Então, se Adão, né, tivesse permanecido fiel a Deus, então nada disso teria acontecido, né? O pecado não teria entrado no mundo. E não teria preciso, né, os profetas para que Deus comunicasse com a gente hoje, porque o próprio Deus falaria com a gente. E em Isaías 52, o que interrompeu essa comunicação pessoal? Aí está escrito: mas as vossas iniquidades, né, no caso a vossa maldade, pecado, fazem separação entre vós, no caso entre vocês e Deus. Os vossos pecados encobrem o seu rosto de vocês. Então, o nosso pecado, a nossa maldade, Deus impede com que a gente possa falar com Deus face a face. Então, desde a queda, o homem já não podia encontrar alegria e prazer na santidade, escondido da presença de Deus. Assim que o pecado entrou, a primeira coisa que Adão e Eva fez foi se esconder de Deus e esconder as partes, né? Que eles souberam que eles estavam nus. Então, eles se esconderam de Deus, ficaram com vergonha do próprio corpo e tentaram arrumar, né, a bagunça que eles fizeram do seu próprio jeito, né? Então, colocaram folhas, que hoje continua sendo a mesma coisa, né? O ser humano peca e aí tenta resolver com as suas próprias forças, do seu jeito, para, né, disfarçar o que fez. E na verdade isso não dá. É só Deus que pode fazer por nós, né? A gente não tem condição, porque a gente já está no pecado, e quando comete pecado, o pecado não tem como a gente limpar o que já tá sujo. Tipo,
É como se a minha mão estivesse cheia de barro, meu corpo estivesse cheio de barro e eu tentando limpar com mais barro. Então só vai ficar pior ainda. Então somente Deus pode limpar a sujeira do pecado. Então o ser humano é incapaz de limpar. Esse é ainda hoje o estado do coração não convertido, não está em harmonia com Deus e não encontra prazer em ficar perto dele. Tá também um comentário de Caminho a Cristo, página 17. Lúcifer, querubim cobridor do santuário celestial, que se rebelou contra Deus, levou o ser humano ao pecado, interrompendo o relacionamento direto que este mantinha com Deus. Então, Lúcifer, ele era tipo o guardador dos mandamentos de Deus, né? Então, quando ele se inflamou de inveja de Jesus, né? Porque ele queria ser como Jesus, igualzinho Jesus, ele queria estar no lugar de Jesus, na verdade, né? Então, quando essa inveja de Lúcifer cresceu dentro dele e ele, né, como anjo cobridor da lei dos 10 mandamentos, que ele ficava cobrindo a arca, né? Ficava com aquelas asinhas assim, né? Então, ele era o guardador da lei dos 10 mandamentos que está em Êxodo. Então, quando ele ficou com essa inveja de Jesus, ele chegou, falou para um monte de anjo que era impossível guardar a lei e que Deus era injusto, né? Porque cada anjo tinha que decidir por ele mesmo o que quer fazer, o que não quer fazer e que daria certo. Então ele pegou e falou: se eu for Deus, então a gente vai ser livre, a gente vai precisar guardar a lei, não sei o que lá. E hoje é a mesma coisa que ele tá fazendo aqui no planeta da Terra, né? A mesma coisa, ele fala que é impossível guardar a lei, sendo que a lei é simplesmente amar. Só isso. A lei é amar. Então, quem ama, cumpre os 10 mandamentos. Por quê? Deus é amor. Então, a lei diz, na primeira tábua, amar a Deus, e na segunda tábua, amar ao próximo. A lei é amar. Então, quem ama já cumpre a lei. Então, como ele diz que é impossível? Porque nele já não há mais amor. Então, chega um momento em que ele blasfema contra o Espírito Santo e ele não ama mais. Então, nele não há mais amor, porque só restou nada. Porque sem Deus, a pessoa não é nada. Sem Deus, a pessoa não é nada, porque fica um buraco dentro da pessoa que só Deus pode preencher. Então, sem Deus, não tem nada. Não tem vida, não tem felicidade, não tem alegria, não tem prazer, não tem vida, alegria, deixa eu ver. Essas coisas, não tem. E, continuando aqui, em Hebreus 1, o verso 1 e 2, e Números 27, e o verso 21. Que outro meio Deus usou para se comunicar com o ser humano após o pecado? Então, Deus usou, né, os profetas e os sacerdotes, né? Que aí começa a entrar aqui o santuário terrestre, né? Ele usava os sacerdotes para falar com o povo. E também, né, usava os profetas, né? Como Isaías, né, Daniel, esses negócios tudo. Então, no santuário terrestre, ele usava os sacerdotes. Tanto o sacerdote como o sumo sacerdote também. O pecado impossibilitou o acesso direto a Deus face a face. Mas Deus, em seu infinito amor, manteve essa comunicação de maneira indireta através dos profetas e sacerdotes.
Os sacerdotes recebiam revelações de Deus, né? Lembrei também de Samuel, né? Que tinha 7 anos e já falava com Deus, né? À noite, né? Quando ele estava dormindo lá, ele estava dormindo, aí Samuel ouvia a voz de Deus chamando Samuel, e aí ele achava que era ele que estava chamando ele, mas era o próprio Deus. E recebia através de Deus. Ah, tá. Aí tinha na roupa do sacerdote, né? Tinha as pedrinhas. Que uma era urim e outra tumim. Então, 2 pedras localizadas no peitoral da veste sacerdotal. Os profetas recebiam as mensagens divinas através de sonhos, visões, que está lá em Números 12, e Amós, Números 12, o verso 6, e também Amós 3:3. Com o objetivo de receber, apresentar a vontade de Deus para a humanidade. Essas revelações foram escritas e hoje continuam a palavra de Deus. Constituem a palavra de Deus. Que é quando Jesus também, né, ele veio e disse que veio para cumprir a lei e os profetas. Então, quando ele fala que veio cumprir a lei e inclui os profetas, ele está se referindo a toda a Bíblia. Então, tudo que está falando sobre ele, desde Gênesis até Apocalipse, ele veio cumprir tudo. É claro que em Apocalipse, né, ele vai terminar somente na terceira vinda de Jesus, que é a segunda ressurreição. Tem vídeo no canal aí explicando o que é isso, tá? É só vocês procurar pelo nome que vocês vão achar, né? Ressurreição, lá tem escrito. Em Isaías 30, verso 8, o que o profeta deveria fazer ao receber a revelação divina? Aí tá escrito, vai, pois escreve isto numa tabuinha, né, a tábua, perante eles, escreve-o num livro. Então, eles tinham que escrever isso em algo, né? Então, antigamente eles escreviam em argila, né? Nabucodonosor escreveu um monte de tijolinho o nome dele. Então, tanto que até hoje é achado, né, tijolinho com o nome de Nabucodonosor, né? E também tinha a escrita em couro, né? Eles pegavam o couro de animal e escrevia também. Tinha também os papiros, né? E aí hoje tem a em folha, né? A Bíblia em folha. Aqui por quase 1650 anos, de Adão até o dilúvio, não existia a palavra de Deus escrita. As revelações eram transmitidas oralmente. Então, antigamente, eles tinham uma memorização excelente. Hoje, a nossa memória é o ó. Percebeu o negócio? Aí fala, eu tenho que ir ali. Aí chega ali, o que era mesmo para fazer? Esqueceu. Então, antigamente, eles tinham uma memória excelente. Por isso, precisavam escrever, né? Porque ainda o fruto, né, da vida que Adão e Eva tinham comido no Jardim do Éden ainda estava fazendo efeito, né, nas outras gerações que seguiram. Então, eles tinham uma memória excelente. Comparado com a gente, né, tem um QI muito baixo. Mas tem um cientista que acha que é muito. Mas, bora lá. Com o passar do tempo, surgiu a escrita e as palavras do Senhor passaram a serem registradas pelos profetas. Assim surgiu a Bíblia Sagrada para preservar perpetuamente a vontade de Deus para o seu povo. Então, perpetuamente, para sempre, a vontade de Deus, né?
para o seu povo. E em 2 Pedro 1, o verso 21, quem guiou os profetas ao escreverem a Bíblia. Aí está escrito: homens santos de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Então, foi homem que escreveu? Foi homem que escreveu, mas eles não escreveu de vontade própria, ele escreveu movidos pelo Espírito Santo. É diferente. Porque se fosse cada um escrever, sem o Espírito Santo, ia ser como esses livros que a pessoa lê e não muda nada na vida de ninguém. Agora, a Bíblia, por ser escrita e movida pelo Espírito Santo, cada pessoa que a lê, o Espírito Santo começa a agir na vida, na mente daquela pessoa que está lendo. Então, a vida da pessoa é transformada. Em alguns casos, algumas pessoas, leem, mas não aceitam. Então, tem uma briga íntima, mental dentro do cérebro que, a pessoa vai chegar uma hora que vai ter que decidir se ela crê ou não. Então, se ela crê, Deus vai agir. Mas se ela não crê, essa pessoa já está condenada. Simples assim. Bora lá. Deus inspirou a mente do profeta e não as suas palavras. A mensagem era recebida através de sonhos e visões e depois expressa pelo profeta com suas próprias palavras. Então, o que acontecia? Deus, ele dava a mensagem, nem sempre a mensagem era boa, A maioria das vezes era só repreensão. E aí o profeta não queria falar. Por quê? Dependendo da pessoa que fosse falar, ele sabia que ia falar e ia morrer, Porque a maioria dos reis naquela época não aceitava ser repreendido, Fala, eu sou rei, você vai me repreender? Você é um homem? Você não é nada, eu sou rei. E você quer me repreender? Deus tá falando através do profeta e ele estava se referindo ao profeta como se fosse maior que ele, sei lá, alguma coisa assim, sendo que era de Deus a mensagem. Só que como era rei e não cria em Deus, então eles não aceitavam a mensagem, então matavam os profetas. E também eles eram convencidos que era verdade, porque o Espírito Santo, ele impressiona a mente, o coração da pessoa, para que a pessoa saiba que é verdade. Então, no fundo, eles temem porque sabem que é verdade, então eles mandam matar. Porque já que eles não podem resolver do jeito certo porque eles não querem, então eles mandam matar, que é para resolver o problema. O mundo eles matam para não ter que resolver problema nenhum, E continuando, cadê? O conteúdo é de Deus. As palavras vieram de acordo com o contexto e cultura do escritor bíblico. Sendo assim, entendemos que a Bíblia é a infalível palavra de Deus. Só a Bíblia é infalível palavra de Deus, No caso, é a palavra do próprio Jesus, E do Espírito Santo e de Deus Pai. Então, é a própria palavra de Deus, que é infalível. Na falível palavra do homem. Então, Deus, vem com a sua palavra infalível, mas o ser humano falível escreve com as palavras que, é do vocabulário dele. Então, se uma pessoa é profeta, deixa eu ver, aqui no Brasil, ele vai, é do norte, ele vai escrever com o dialeto, até gírias, talvez, eu acho que não, mas eu acho que dialeto sim. Então, dialetos
do norte, né? Não vai falar como o pessoal que é dos Estados Unidos, né? Que tem outros tipos de idioma e em algumas partes também dialetos diferentes que vão escrever no vocabulário deles. Isso não significa que, tipo, não, foi palavra de homem, não é de Deus, não. Foi homem que escreveu a palavra de homem, não é de Deus. Tipo, os 10 mandamentos, tá, a gente até aceita porque foi com o dedo de Deus. Mas tem uns que falam, não é bem assim, né? Foi Moisés que subiu num monte, escreveu e disse que foi do dedo de Deus. Tipo, o Moisés tá mentindo? Porque é isso que eles falam, né? Ai. E aí, a Bíblia não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Então, ela é a palavra de Deus. E Deus diz que a palavra dele tem poder. E tem sim, por quê? Porque é o poder do Espírito Santo movendo não só os profetas, mas movendo a pessoa que lê e estuda a Bíblia. Então, são pessoas movidas pelo Espírito, por a palavra de Deus, certo? Em Lucas 24, o verso 27, 42 e 45, e também Timóteo, 2 Timóteo 3, o verso 16 e 17. Existe alguma porção da Bíblia que não é inspirada? O que Jesus e o apóstolo Paulo disseram sobre a Bíblia. Vamos ver o que o próprio Jesus e Paulo diz sobre a Bíblia. Então, se você ler lá, vai estar escrito: toda a escritura, no caso a Bíblia, é inspirada por Deus. Então, toda é toda, do Antigo Testamento até o Novo Testamento, de Gênesis a Apocalipse. Toda a Bíblia é inspirada por Deus. E ainda Deus fez questão de escrever os 10 mandamentos com o próprio dedo, para que ficasse ainda mais, né, poderosa. E outra, né? Os 10 mandamentos é o próprio caráter de Deus escrito em 10 regrinhas, né? Então, como pode, uma pessoa escrever o caráter de outra pessoa, sendo que ele não pode ver? Somente a própria pessoa pode falar de si mesma, porque a própria pessoa sabe, né? O que fez, o que não fez, como que é, o que não é, o que gosta, o que não gosta. Então, só a própria pessoa pode falar dela mesma. E um comentáriozinho, Isaías 28, verso 10, apresenta a maneira correta de se entender a Bíblia. Porque é preceito sobre preceito, regra sobre regra, um pouco aqui e um pouco ali. Então, para você estudar a Bíblia, você não pode ler ela, inteira, como se fosse um livro normal. Né? Começo, meio e fim? Não dá para estudar a Bíblia assim. Você precisa estudar de tema com o mesmo tema, né? Que aqui tá falando, ó. Preceito e mais preceito. Então, se você quer estudar sobre a lei, você tem que ir por esse tema de lei. Então, se você tiver baixado um aplicativo de Bíblia, né? Eu tenho a Bíblia, acho que é Java, uma vermelhinha, da capinha vermelhinha. Lá tem vários versões de Bíblias. Então, eu gosto muito da King James, da Internacional e da Transformadora, né? E da Viva também, eu uso quase que todas. Porque eu fico comparando os textos para ver qual a melhor forma de passar isso nas minhas figurinhas, nos meus posts no Instagram, né? Para que, se você não conhece, né? Eu tenho 3 Instagram. Tem o meu, que é o Roselain, igual ao do YouTube.
tenho também o Rosael Underline, né, 2020, eu acho, não lembro agora. E tem também o Bom Dia, Rose Oração Bom Dia. Então lá eu faço post nesse do último, né, Rose Oração Bom Dia. Eu faço esses posts onde eu faço figurinhas, né, com o primeiro post. E aí eu faço a oração com o post do bom dia. Então, você não tá entendendo? Dá uma olhadinha lá no meu Instagram, você vai entender. E aí, pra mim fazer a figurinha, eu preciso resumir bem e deixar de uma forma bem clara para a pessoa entender. Mas eu sempre deixo o livro, o capítulo e o versículo, que é para a pessoa ver na própria Bíblia, né? Porque lá eu faço um resumão e às vezes o texto é gigante, né? E eu tenho que resumir em 3 palavras. Às vezes não dá para resumir em 3, então aí, né, fica um pouquinho mais e a letra fica um pouco menor. Então eu gosto de deixar pelo menos 3 palavras, que é para a figurinha aparecer e a pessoa conseguir ler, né? Porque é pelo WhatsApp, então precisa ter um tamanho de letra um pouquinho maior. E por isso que eu tenho essas versões, que ajuda bastante. Então, para você estudar, você precisa sempre ir pelo tema que você escolheu. Se você quer estudar sobre o Espírito Santo, esses aplicativos ajudam, porque você coloca lá Espírito Santo no negocinho pesquisar, e aí vai aparecer vários. Um monte de versos falando sobre o Espírito Santo. Então, e também tem numa área lá do aplicativo que você vai por tema, tipo A, B, C. Então vai ter tipo amor, amadurecimento, sei lá. Aí vai ter lá a sequência de A, sequência de B, sequência, aí você vai e procura também por ali. E aí vai ter vários textos que você vai começando a estudar. E aí você vai ver que cada texto, tem um texto que está em Apocalipse, ou está em Gênesis, ou está em Hebreus, ou está em Isaías, ou está... Entendeu? É sempre um pouco aqui, um pouco ali, porque o antigo tem que confirmar, quer dizer, o novo tem que confirmar o antigo, e o antigo tem que ser harmonioso com o novo. Então, tudo tem que estar em harmonia. Então, não pode contradizer. Tem pessoas que acham que a Bíblia é contraditória, mas na verdade não entende. Porque não conseguiu ainda alguém para explicar de forma correta como se estuda para entender. Por quê? Como Deus ele se comunica com os profetas de forma oral, no caso o profeta, né, comunica pra gente o que Deus falou de forma oral, escrita e também dramatizada, as pessoas não entendem, porque tem o texto na Bíblia que fala que Deus ele instituiu o casamento, que isso e aquilo, né, Adão e Eva se casaram no Éden, né, e aí chega lá no livro que Deus fala que é pro profeta casar com uma prostituta. E aí a pessoa fala, não, mas isso não pode ser de Deus, isso daí foi escrito por homem, porque olha só, tá contradizendo. Se Deus criou o casamento e Deus fala que prostituta não pode, que é pecado, não sei o quê, e como é que ele fala para casar com uma prostituta? Porque era uma forma que Deus usou para ensinar o povo daquela época, tanto que eles aprenderam direitinho, né? Era uma forma de dramatização que Deus usou o profeta para explicar, através da própria vida do profeta, né? Que o povo estava fazendo. O povo estava se prostituindo com os povos pagãos. E Deus era o marido traído. Então, era para mostrar a tristeza de Deus com a sua esposa, né? No caso, o povo, né, os seus filhos, sei lá. Então, era só para mostrar para o povo que Deus não estava feliz com aquilo que estava fazendo. Então, era uma dramatização daquilo que Deus estava sentindo e estava
tentando ensinar pro povo que isso estava errado. E muitas vezes as pessoas não entendem essas coisas porque ninguém nunca explicou para elas. Então, por isso que Deus sempre fala, vai estudar a Bíblia. A gente também fala, vai estudar a Bíblia. Porque Deus disse na própria palavra que o povo está perecendo, está se perdendo, porque não conhece, não está buscando conhecer a própria palavra de Deus. Então, o povo perece por falta de entendimento. Se você não está orando pelo batismo do Espírito Santo, tá na hora de pedir todos os dias, tá, gente? Pede o batismo do Espírito Santo, pede para Deus te dar entendimento, pede para Deus dar discernimento, pede para Deus te dar sabedoria, eu já falei. Sei lá, inteligência para você planejar como é que você vai estudar a Bíblia, essas coisas. Então, pede para Deus. Pede até Ele dar. Né? Porque isso é da vontade de Deus. Ele mesmo disse que a gente tem que pedir insistentemente. Então, você tem que pedir. Continuando, senão não termino. A Bíblia é a sua intérprete. Então, por que tem que ser um pouco aqui, um pouco ali? Porque a própria Bíblia vai explicar, né, o que está escrito no Antigo, o que está escrito no Novo, e assim vai. Você vai um pouco aqui, um pouco ali, e acaba que isso vai esclarecendo, né, iluminando através do Espírito Santo o seu entendimento. Então, devemos escolher um tema, né, e buscar passagens que tratam do mesmo assunto. Então, precisa ser o mesmo assunto. Então, você não pode procurar na Bíblia sobre sei lá, casamento, e aí você tá lendo um outro tema num verso que é sobre santuário. Tipo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tipo, até que tem. Mas se você for procurar sobre o assunto, tem que ser aquele assunto. Tipo, o Espírito Santo. Então, você tem que estudar tudo sobre o Espírito Santo. Aí você vai entender. Então, você não pode ficar estudando a Bíblia sem ter um direcionamento do tema que você está estudando, né? Senão faz bagunça na sua mente, né? E eu já estudei assim, tá, gente? Eu comecei estudando bagunçada porque eu não sabia como era que estudava. E aí eu estudei a Bíblia 3 vezes, aí na terceira deu certo, né? Que a primeira eu estudei sozinha, né? Bagunçadão, que eu não sabia ainda. Então eu estudei sozinha, bagunçado. Aí a segunda vez eu recebi estudo bíblico, aí até que, né, melhorou. Aí na terceira vez, eu estudei com uma base, né, no historicismo, que eu já tinha estudado nos outros, né, que não deu certo. Agora, pelo método historicista, deu certo porque eu tinha como comprovar agora que o que está escrito na Bíblia é verdade, porque o que está escrito está comprovado na história. Então, não tem como ser errado, entendeu? Então, nos outros métodos, tudo dava errado. Eu ficava super irritada, porque eu ficava perdendo mau tempo estudando tudo. E aí, quando chegava no final, eu via que estava errado em algumas coisas, e eu ficava muito estressada. Depois, né, com o método, né, estudando pela história, né, porque a Bíblia é um livro de história do povo de Deus, então fez todo sentido depois que eu consegui estudar pelo método. Porque aí todas as coisas começaram a fazer sentido, e um foi ligando o outro, e aí quando eu vi, uau, né? Quando chegou na parte de Daniel e Apocalipse, pronto. Aí tudo fez um boom na minha mente. Porque tava tudo se encaixando certinho. Até as datas, especificamente, gente. Daniel é específico em datas. Então, se você não estudar pelo método da história, vai dar errado. E você vai ficar muito estressado. Né? Porque aconteceu comigo. E cadê? Quando Jesus esteve na terra, usava somente o Antigo Testamento, pois o primeiro livro do Novo Testamento
a ser escrito foi o Evangelho de Marcos, por volta do ano 44 depois de Cristo, 13 anos após a ressurreição de Cristo. Em Mateus 22, o verso 29, eita, já deu 40 minutos. Porque muitas pessoas vivem no erro. Aí tá escrito, errais, né? Não conhecendo as escrituras, nem o poder de Deus. Não é suficiente ler a Bíblia, tá? É necessário conhecê-la através de estudos diligentes e disposição para seguir seus ensinos. Então, você tem que estudar e praticar o que você estudou. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tem um monte, gente, de testemunhos sobre esse verso. De pessoas que estavam em vários movimentos de sei lá o que, né? Eu não vou entrar em detalhes. E começou a estudar a Bíblia. O Espírito Santo moveu essas pessoas. E aí, elas leram esse verso, né? E Deus começou a agir. E aí, eles estudavam. E realmente foram libertos. Tem pessoas que foram libertas de tudo que é coisa que você pode imaginar. Lendo a Bíblia, porque você conhece a verdade, você é liberto, porque você vai ter o conhecimento de que você está sendo escravo daquilo que você pratica ou faz, sei lá. Então, quando você sabe, você pode escolher ser liberto ou não, né? Está lá em João 8:32. A verdade não está apenas em um verso da Bíblia, mas no conjunto de seus ensinos. Por isso que não pode ler só o antigo e achar que tá tudo ótimo. Você tem que ler toda a Bíblia, né? Eu sei que nem todo mundo conseguiu. Ainda não consegui ler toda a Bíblia, não, né? Mas estamos aí. Né, eu tô lendo a Bíblia pelos estudos, então eu não tô lendo a Bíblia tipo de Gênesis até Apocalipse, que eu acho muito chato, mas tem que ler, né, porque tem as histórias e você precisa conhecer também, mas ainda tô nos estudos, e, né, porque eu só tenho 3 anos de batismo, né, então é recente. Em Tiago 1, verso 22 e Marcos 7, o verso 21 até o 23, o que Deus espera de nós quando estudamos a sua palavra. Tornai-vos, pois, praticantes. Então, você estuda, você tem que praticar. Deus está falando, torne-se praticante da palavra e não somente ouvintes, enganando-os a vós mesmos. Então, quem só ouve a Bíblia está se enganando, né? Porque você tem que ouvir e praticar. Se eu vou ler, então ler e praticar. E é isso. Torna-se praticante da palavra de Deus e fazer a sua vontade é um convite à eternidade. Ora, o mundo passa bem como as suas concupiscências. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. 1 João 2,17. Essa é a mensagem de hoje, né? Deus abençoe cada um de vocês que lê, que assistiu e continua até agora. Deus abençoe. Uma boa semana e até a próxima.